retomar a leitura, a partir do versículo 23, 4, 23. E disse Lameque às suas mulheres: Ave de Deus, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai meu Deus, porque eu não tenho varão como servir, e um mancebo como citar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque ele disse: Deus me deu outra semente no lugar de Abel, conforme Caim o matou. E há 7 meses também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5. A genealogia do Sete. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou seu nome Adão no dia em que criou. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu Sete, 105 anos, e gerou a Enoque. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Sete, 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Kenã. E viveu Enos depois que gerou a Kenã 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Kenã 70 anos, e gerou Maalalel. E viveu Kenã, depois que gerou Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Kenã 910 anos, e morreu. E viveu Maalalel 65 anos, e gerou a Jared. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895, e morreu. E viveu Jared 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metuselá. E entrou Enoque com Deus, depois que gerou a Metuselá 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 375 anos. E andou Enoque com Deus, e não seguiu mais por quanto Deus para ti o tomou. E viveu Metuselá 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Metuselá, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metuselá 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará desde de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé, assim, Cã e Jafé. Bom, retornando parte daquilo que nós já comentamos anteriormente, nós observamos que houve um primeiro movimento demonstrando os primeiros passos da genealogia
quando no capítulo 4 foi feita uma descrição rápida acerca da descendência dos filhos de Adão e dos filhos de Caim. Então nós observamos naquele momento que seria oportuno recordar recomendações de Paulo, que sem dúvida foi aquele que representou o elemento fundamental para a divulgação, a disseminação de todos os conhecimentos propostos através da Boa Nova. Porque sem Paulo, certamente, nós não teríamos acesso a essas informações que nos chegaram. E é por isso que o papel de Paulo, como elemento que utilizou uma didática, uma pedagogia pedagogical, promovendo uma dinamização através de um sistema gestor por excelência na época e na atualidade, ele conseguiu criar frentes multiplicadores. E um sistema onde o ponto central e radiador encontrava uma série de pontos nos quais a ideia pudesse ser repassada. Ele estava sempre retratando um encaminhamento que pudesse trazer frutos positivos. E quais seriam os frutos positivos para cada igreja, para que ela pudesse ter igrejas, um indivíduo, uma casa onde havia sido implantada popular, ou até uma agremiação maior, onde o propósito da renovação espiritual que estivesse sentado pudesse obter. Então ele fez, através das suas cartas, um roteiro de comportamento. Muito baixo? Tá? Então fez um roteiro de comportamento para que a proposta pudesse ser alcançada com ele em favor desse trabalho de multiplicação. Porque não sabemos que as pessoas, elas são diferentes. E cada um pode, a partir de um ponto de vista, trabalhar conteúdo de uma forma diferenciada. Aí a gente vai dar microfone. O microfone tá bom? Então nós observamos que as orientações de Paulo assumem para nós um sentido muito significativo quando nós nos colocamos na posição de divulgadores da Boa Nova. E foi por essa questão que acho que nas últimas reuniões, quando nós tratamos, nós falamos da importância do uso da palavra a partir dessa orientação legal para evitarmos discussões insensatas a partir de genealogias, evitar contenda de debate sobre a lei, porque isso troca ponto de vista. E toda vez que nós esbarrássemos o ponto de vista, naturalmente estaríamos sujeitos a uma condição que poderia gerar alguma dificuldade. Então essa orientação foi feita para Tito e para Timóteo também, que seriam, na sequência natural, aqueles que continuariam fazendo o papel desse eixo, desse ponto central, a partir do qual a ideia poderia atingir os pontos mais difíceis. E na posição de espírito, eles pensaram no enredo de nessa reunião, nosso grande desafio é trabalhar a nossa própria evolução e como nós teríamos de ter essa habilidade no uso da palavra como um veículo, que se na época comentou aqui a questão dos falatórios. E por que nós estamos retomando isso hoje? Porque o capítulo 5 é todo genealogia. O capítulo 5 é todo genealogia. E se nós vamos ficar discutindo genealogia, então por isso que retomamos Paulo, tá? Nós temos que ver algo para além. Pode até a princípio parecer o seguinte: está falando daquilo que é o texto, mas o texto é genealogia. Mas, se nós queremos sair para uma proposta evolutiva, então nós temos que tirar a essência que aquela proposta apresentada nos sugere, em plena conexão com a mensagem da Boa Nova. Esse é o sentido do estudo do Velho Testamento como aquele pilar, como aquela base, como aquele alicerce, né? Que é colocado por Emmanuel como a súplica dos homens, não é? O Velho Testamento é a súplica dos homens, e o Novo Testamento é a resposta de Deus para os homens.
Então, a nossa súplica nesse momento, diante desse painel, é trabalhar esse conteúdo, mas de forma a escutarmos qual a resposta que nos chega a partir dessa questão. No capítulo 23 e 24, nós temos aqui a condição que foi o grande desafio de Lameque, propondo não a lei do perdão, mas a lei da vingança. Então, Inácio trouxe para nós aqui uma contribuição muito efetiva, que nós vamos tomar a liberdade de ler, porque fala, assim, de forma claríssima naquilo que nós já comentamos também. Mas aí corrobora de tal forma que há uma consolidação de tudo que já foi comentado sobre a posição de Lameque. E a própria posição de Caim. Caim que repete Lameque, mas já com o colorido mais forte. E Caim vai andar de qualquer jeito pelo mundo, né? Sem se preocupar com o trabalho interno do crescimento pessoal, sendo um fugitivo, um errante, uma pessoa desconectada do propósito divino de harmonia com a lei universal. Em Lameque nós temos uma elaboração de fazer uma lei à sua moda, fazer uma lei própria. E dentro de um plano de resposta extremamente agressivo, e aí nós podemos dizer que seria até um exercício de primitividade, o que ele propõe. Um exercício de primitividade. Então visou, né, o outro queria ter a proposta de resposta foi de extrema agressividade. Então, que nós encontramos no livro O Consolador, na pergunta 135. Lembrando, gente, que esse livro, para aqueles que não conhecem, esse livro é uma bênção, tá? O livro Consolador é uma bênção, um livro que tem uma característica muito interessante, porque ele foi organizado por Emmanuel, tá? Um livro que foi organizado por Emmanuel, todinho organizado por Emmanuel. Emmanuel que colocou a sequência, ele que deu o escopo do livro. Se Kardec foi o codificador do livro dos Espíritos, aqui nós podemos que quem codificou o Consolador foi o próprio Emmanuel. Ele deu uma sequência que nos permite percorrer todas as frentes da ciência, obtendo respostas muito significativas para o entendimento a partir da doutrina espírita. Na pergunta de número 135. Se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Tá? Quem criou o mal? Nós estamos falando aqui de Lameque com essa de vingança, né? Então, tem tudo a ver, né, irmão? O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo, mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Veja, pois, que o mal, essencialmente considerado, não pode existir para Deus em virtude de representar um desvio do homem, sendo zero na sabedoria e na providência divina. O Criador é sempre o Pai generoso, sábio, justo e amigo, considerando os homens transviados como incursos, em vastas experiências. Mas, como Jesus e os seus prepostos são seus colaboradores divinos, e eles próprios instituem as tarefas contra o desvio das criaturas humanas, focalizam os prejuízos do mal com a força de suas responsabilidades educativas, a fim de que a humanidade siga retamente o seu verdadeiro caminho para Deus. Então, nós observamos que o mal é criação de, entre aspas, de Lameque. É criação de Lameque nesse sentido, de definir uma lei própria. Aquilo que foi dito nos princípios. Todavia, confiando em si, mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, que é a lei do amor. Aí foi o oposto, né? Para nós, a origem do mal como um componente que é o desafio da nossa rebeldia. Lameque
seria aquele que, de alguma forma, retoma esse caminho, essa vertente do mal, e justificando, e até pregando isso para o seu plano emocional, para o seu plano emotivo. Porque mulheres de lamento. Escuta, tá? Deixa eu definir aqui para vocês. Então, uma racionalidade que direciona um caminho e propõe esse caminho para o plano de sentimento que já veja diante de uma série de possibilidades renovadas. E foi tudo aquilo que nós observamos nas gerações, nos filhos que foram promovidos. Há um outro componente que nós comentamos na semana passada, né, sobre os filhos, que seriam expressões que poderiam ser relacionadas de alguma forma, até como expressões da manifestação da mediunidade, que se recorda, né? Que nós observamos a mediunidade num plano mais denso, até de efeitos físicos, até um plano mais sutil. E ficou sem ter um comentário maior, foi a posição de Naamá, tá? Aquela que tem uma posição agradável, né? Naamá. E esse questão, né? Um é pai de todas as outras que estão realizando a pedagogia, o outro é pai daqueles que vivem em tendas, né? O outro é o pai dos que trabalham com as músicas, né? Com os instrumentos. Então, mostrando a tendência interna de cada qual se manifestando e concretizando no mundo. E Naamá ficou dentro de uma posição um pouco clara, né? Pouco clara em termos quanto à expressão. E a irmã, né, no 22, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. O que mais foi dito dela? Não, nada, né? Não foi dito nada de Naamá. O povo não fala nada de Naamá, não, né? Então, nós precisaríamos trabalhar qual o sentido de Naamá. Naamá foi a única filha nesse contexto, né? Todos os outros foram pais disso, pais daquilo. E Naamá sintetiza a expressão dessa agradável, o componente do ser, que poderia ser aquele que dá um colorido no plano das relações. Tá? E aí foi definido, quem sabe, aquelas relações mais sutis que promovem mudanças mais significativas, porque tocam o plano do sentimento e não apenas a questão operacional manifesta através das produções externas. Você comentou alguma coisa sobre a Naamá? Não. Então, gente, Naamá, então fica aí uma leve, né, pincelada sobre a condição, e se nós dissessemos assim, mediunicamente falando, né, qual seria a manifestação mediúnica de Naamá? Qual seria? Não, mas eu também para você em nós mesmos. Seria o clímax da evolução da mediunidade, né, gente? De onde que a mediunidade está e para onde ela caminha. Tá? Da intuição. E a intuição é feminina, né? Então nós poderíamos ter esse trabalho, o quê? A intuição é feminina. Tá? Estou falando de... o vocábulo, é só o vocábulo, sabe? O vocábulo, então, é um vocábulo feminino, mostrando aí essa característica, né? Fruto dessa elaboração, saindo dos padrões mais ligados à terra e até animalescos para as expressões mais sutis, chegando a essa condição de vivência, desinfectando, né? Essa arte de receber as propostas num plano de lucidez diferenciado, que não é o do varão, não é no plano do varão, é uma lucidez de outra ordem, da comunhão aí das correntes de pensamento, que está numa outra faixa. Bom, e aí nós chegamos ao finalzinho, no versículo 26, e às 7 meses, não, 25 também, né? 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse, Deus me deu outra semente em lugar de Abel,
enquanto Caim matou Abel. Aí nós temos aquela expressão. Adão e Eva, Caim, Abel. Então, a proposta é que Sete substitui a presença de Abel no contexto das produções. No contexto das produções desse encontro, desse casamento interno. As produções permanecem, e embora os elementos positivos por vezes sejam rechaçados, negados ou até mortos pelas novas propostas mais primitivas em Caim, naturalmente, por evolução, na lei de amor, surgirá uma nova semente, porque aí o movimento continua. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. E nós retomamos, vocês observarem bem, como que começa o versículo 4 e como que termina o versículo 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu e teve a Caim. Certo? E como que termina? E aí, tornou a conhecer. Tá certo? Então, desde uma proposta de reciclagem. Por isso que o capítulo 4 é um capítulo que fala de oportunidade de redirecionamento. Dessa reciclagem, ou atualização, para ficar na terminologia da hora, né? Ao invés de reciclagem, uma atualização das nossas propostas e dos nossos valores. Isso seria realmente uma retomada de experiências com um objetivo definido, que é a nossa integração com a lei de vida. E vejam bem, e há 7 meses também nasceu um filho. Então, continua. Quando nós buscamos quem é quem na Bíblia, Enos é apresentado como, em seu tempo, a Bíblia diz que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. A intenção aqui é estabelecer um contraste direto entre os descendentes de Sete e sua obediência ao Senhor e a linhagem de Caim, a qual foi mencionada previamente. Enos também é citado na genealogia que vai de Jesus até Adão. Tá certo? Então aqui nós temos a genealogia, a linhagem da obediência. Então é a da ordem. Tá? Valeu. E a de Caim é a da desobediência, que foi aquela proposta por Emmanuel, onde foi gerado mal. Que foi? A parte divertida da coisa. Eu achei graça nisso, eu achei mais não. Rebeldia, né, gente? Agora não. Rebeldia, né? Então a gente percebe e o preço dessa rebeldia. É claro mesmo. Certo? Então, da desobediência. Então, aqui é a própria lei. Tá? Então, existe essa distinção. O que foi dito? Foi dito que de Sete nós temos toda a proposta de que seria a genealogia de quem? De Jesus. Isso está claro para nós, né? Então é daqui que chega em Jesus. Sabe que nós vamos ficar falando só de genealogia, mas está caridinha. É preciso, hein? Está caridinha, rápido, só que então em Lucas, capítulo 3, versículo 23. Genealogia de Jesus. E o mesmo Jesus começava a ser de 4 a 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José de Eli. E Eli de Matate, e Matate de Levi. E Levi de Melqui, e Melqui de Janai, e Janai de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Eli, e Eli de Nagai, e Nagai de Naate,
e Maaque de Matatias, e Matatias de Senei, Senei de José, e José de Jodá, e Jodá de Joanã, e Joanã de Reza, e de Reza de Zorobabel, e Zorobabel de Zalatiel, e Zalatiel de Meri, e Meri de Melqui, e Melqui de Adi, e Adi de Codão, e Codão de Elmadã, e Elmadã de e de Jesus, e Jesus de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, e Eliaquim de Mireá, e Mireá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Jobed, e Jobed de Boaz, de Salá, e Salá de Naasson, e Naasson de Aminadab, e Aminadab de Admin, e Admin de Armin, e Armin de Esron, e Esron de Parés, e Parés de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaac, e Isaac de Abrão, e Abrão de Tará, e Tará de Naor, e Naor de Seruk, e Seruk de Ragal, e Ragal de Paleque, e Paleque de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Arpaxade, e Arpaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Medutará, e esse é o Fábio. Então, olha só, gente, são versículos do nosso final, né? Então, o capítulo 5 é a expressão desse finalzinho aqui, ó. Agora, o 37 e o 38, tá bom? Olha só, agora só para decorar essa sequência aqui, como que seria, né? Que nós comentamos, né? Assim, tinha que ser alguém que sabia de cor mesmo, né? Então, se Lucas trabalhou com as recordações de Maria, nós teríamos, tinha que ter recordações de quem sabia mesmo, quem estava treinado naquela proposta para trabalhar. Agora, para nós, qual nesse momento o sentido de nós ficarmos presos aos nomes? E repetem os nomes. Nós não sabemos qual é qual, né? E está dando uma série de questões. E aqui nós observamos que a linhagem é a partir de quem? Do Pai, né? O Pai. Então, quer dizer, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José feliz, tá? Aí fica no ar a questão hoje. Filho de José, né? Então nós observamos que essa tribo, né? É uma tribo que vive na obediência, tá? Essa genealogia, essa linhagem, já desde a primeira semente, já era uma semente que retratava o melhor do filho. É isso que nós precisamos explicar. Então, Jesus se manifesta a partir de uma linhagem que apresenta uma série de componentes fundamentais. E o que esse primeiro fruto dessa boa semente institui de diferente na estrutura do ser humano? Que aqui nós estamos falando da estrutura do ser humano. Qual é a proposta? Ficção? Até diferente. O que ele fez? Começou aqui? Invocar. Então não apenas obedecia, mas já tinha um diferencial, tá? Que é invocar o nome do Senhor. Nós sabemos que esse invocar o nome do Senhor já é uma condição do Espírito amadurecido em determinadas facetas das suas expressões sutis, do psiquismo, tá? Se nos primeiros passos nós aprendemos a discernir,
que foi o trabalho de Adão? Não era dar nome às coisas? Ele só podia dar nome às coisas a partir de disfunção mental. Sabe? A partir do discernimento. Isso é ação e primeira. Eu sei discernir o que é o que e se nomear a partir desse discernimento. Então, quer dizer, dentro da razão elaborada na construção mental, nós temos ali o discernimento como um primeiro componente manifesto. E outros componentes se manifestam a partir dos movimentos naturais, em todo o ser humano. Nós já percebíamos o movimento e na Amar nós temos o clima dessa possibilidade de conexão com as forças sutis. Mas, vejam bem, em 7, a primeira produção vive uma condição muito interessante, que é essa conversa, essa possibilidade de conexão com Deus, tá? Com o nome, começou a invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor seria o piso para a oração, aquela construção feita no tempo, para que o homem saísse do primitivismo, daquela condição de barbárie, pudesse estabelecer comunhão com as esferas superiores. E aqui, naturalmente, seria útil nós resgatarmos esse componente. O que é a prece? O que é a oração? Né? Porque nós precisamos aprender a orar. É isso? Não é aprendizado? E se nós já estamos numa semente de obediência, nós temos a possibilidade de exercício. No livro Ave Cristo, o presbítero Galiano, na página 98, diz o seguinte: não podemos atingir o céu sem a centralização de nossa alma na prece. Tá? Então, como invocar o nome do Senhor se nós não centralizamos a nossa alma na prece? 98. Tá? Então, essa centralização, o que significa centralização? Só, tem que ter um objetivo. E o que é a concentração? A concentração é esse ato de recolhimento, onde esse foco assume um papel decisivo na nossa posição mental. Nós poderíamos dizer que aqui nós estamos ativando a nossa epífise para que ela realmente funcione como aquela antena vigorosa, aquela antena capaz de captar as respostas que nos chegam. Mas nós temos que definir, antes de esperar as respostas, o que pedimos, como pedimos, tá? Observarmos o sentido da oração como o exercício de renovação e aceitar o poder que a prece tem. Tá? O poder que a prece tem. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos algumas expressões importantíssimas no capítulo 25 sobre o título Buscar e Achareis. E aí, uma pequena síntese, nós poderíamos dizer o seguinte: que as necessidades do corpo sucedem às do espírito. A alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. A barbárie, então assim nós estamos preocupados com o interesse próprio, dentro de uma condição muito animalesca, nós passamos a civilização material. Então nós queremos
na civilização material, o conforto, a aplicabilidade de todo o instrumental que facilitaram a nossa vida, esse material, tá? E depois caminhamos para as nossas necessidades a partir de uma visão de uma civilização moral. Essa seria a dinâmica da demanda da alma. A alma, esse espírito reencarnado. Então a alma precisa, em primeiro momento, aprender os seus padrões de barbárie, tá? Então me dá força para matar o meu inimigo, mais ou menos desse tipo. Essa é a nossa prece. Me dá força para matar o meu inimigo. Na condição material, a gente fala assim, não me dá força para trabalhar, para eu progredir na vida. Então, e aqui, na civilização moral, me dá força, Senhor, para que eu entenda os seus propósitos para a minha vida. Tá certo? Então nós já saímos do foco externo para entender que a vida encerra uma série de instrumentos projetivos para essa alma em evolução. E aí, nesse capítulo, no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma orientação do como orar e o que pedir. Tá? E isso eu gostaria de deixar aqui. Essa invocação indiana, aqui, nós vamos pedir luz, força, assistência, e depois até colocar no espelho, né? Todo dia de manhã, a gente já estiver preparando para começar um dia, para a nossa prece, esses 4 elementos que são os pilares daquilo que nós devemos seguir, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Pedir luz, força, assistência e bom conselho. Se nós pedirmos isso, com certeza essa invocação do nome do Senhor estará dentro de um contexto no qual certamente nós vamos obter tudo aquilo que necessitamos. Fundamental essa questão. Só que, para que nós possamos, no exercício do nosso plano mental, absorver a grandeza da prece, nós temos que acreditar nela, nós temos que acreditar nela, no poder dela, não foi isso que foi dito? Nós temos que acreditar no poder da prece. Se nós acreditamos no poder da prece, nós precisamos entender a dinâmica da prece. No livro Pensamento Divino, no capítulo 26, trabalha a questão da oração. E mostra para nós que oração é movimento, tá? Vida é movimento. A corrente do bem é movimento. A corrente do mal é movimento fechado em si mesmo. Tudo aquilo que promove egoísmo, centralização ou paralisação seriam ondas de treva ou do mal ou de tudo aquilo que seria antievolutivo, vamos falar assim, morte. E o movimento crescente, esse sim seria o movimento da vida. E nesse movimento da vida, a oração é um movimento que tem um objetivo específico. Existe uma finalidade desse movimento, que é movimentar o espelho da nossa mente, né? Da nossa alma, então tudo aquilo que sintetiza a nossa essência, para que nós possamos realmente conectar-nos com o alto e conseguirmos refletir para as condições mais densas, a grandeza divina. Então existe um objetivo, a manifestação de um apelo vivo às potências celestiais para que nós possamos realmente retratar essa grandeza nas mais diversas áreas. E a homeopática pode ser verbalmente, de novo nós retomamos como usarmos a palavra, como disse, mas finalmente, não precisa ser só através da palavra. Muitas vezes, só pela vibração, nós estamos trabalhando na prece. A prece, ela pode ser articulada pela palavra, pode ser articulada pelo pensamento, ou
trabalhar um plano ainda mais essencial, apenas a vibração. E diante disso, nós teríamos como uma condição natural do próprio movimento um plano de iluminação refletida, que não é nosso, mas é aquele espiritual. Trabalhando o quê? Olha só. Para concentrar a claridade, de novo a concentração. A claridade dos vales da ignorância, do sofrimento, da miséria e do ódio, tá? São os 4 pontos, e o que a gente fala dos 4 pontos, a gente pode minimizar a ignorância, o sofrimento, a miséria e o ódio. Minimizar através da oração. Então, essa oração intercessória. Você quer falar, professor? Está crescendo. O livro da minha vida, ele está formatado em cima de uma proposta, de um postulado, que a mente é o espelho da vida de toda parte. Então, sobre esse postulado, ele monta todo o capítulo. Sobre esse postulado, que a mente é o espelho da vida de toda parte, ele monta toda a formatação do livro. Então, o Zé, quando chega na oração, aqui é a oração de vivo movimento do espelho da nossa alma, no fundo da esfera do espelho, para refletir a movimento, sem estar bem conceituado, no primeiro capítulo, né? O que está dizendo? O que está trazendo é que o livro encerra uma dinâmica, né? Uma dinâmica, uma construção do pensamento, tanto o livro é pensamento e vida, né? Como que esse pensamento pode ser construído de forma a realçar a vida. Realçar a vida. Então, o pensamento na construção e na criação de uma vida renovada. Tanto que o final, o último capítulo, é amor, que é a síntese da vida. Tá? E foi miséria. Miséria e ódio. Bom, e aqui, nessa dinâmica, porque Emmanuel tem essa característica na apresentação dos conceitos, ele trabalha a expressão da ideia dos diversos reinos, tá? Para que nós pudéssemos, exercitando o raciocínio, identificar, então, tal postulado, porque o postulado não é só do homem, não, tá? Esse postulado aplica-se à criação como um todo. E aqui nós podemos dizer que existe monismo aqui, né? Porque existe uma expressão divina em tudo o que existe, tá? Dentro dessa expressão divina em tudo, aí ele passa. Onde? No planeta. O movimento do planeta é a variação que o mantém na tela cósmica, tá? Porque se o planeta ficar paradinho lá, o que vai acontecer, gente? Os outros estão movimentando e está plombado, mira, não anda. Então, quando o planeta se encontra no movimento e harmonia com os demais corpos celestes, eles se inserem num contexto de ordem e de obediência. Tá? Esse é o planeta. Aí ele continua até no mar. No mar. É o fenômeno da maré, pela qual as águas aspiram ao grande equilíbrio. Então a maré seja a prece do mar. Tá? Então, do planeta o movimento. No mar o movimento da maré. Aí na planta, a fototaxia. Então, giração que é bom que a gente vê, né? Giração mostra isso pra gente muito claramente. Mas qualquer planta que você coloca perto da janela, daqui a pouco ela vai viradinha, né? Fototaxia. Então, essa busca, né, pela luz. Então, essa é o anseio vegetal que levanta para a luz, incorporando-lhe os princípios. Não é só para isso. Tem um objetivo, tem busca mesmo. Porque isso representa vida para a planta. No animal, é o instinto de curiosidade e indagação. Tá? Então, curiosidade e indagação. Vai lá o aparelho, tal, né? Então, essa curiosidade, esse instinto, como sendo os primórdios da inteligência. E aqui nós temos uma expressão do homem comum,
é a concentração natural antes de qualquer edificação no caminho humano. Então, quando eu penso, eu falo o seguinte: nossa, preciso arrumar minha gaveta, tá? Ouve ali, uma coisa banal, homem comum. Estou pensando nada grandioso. Vou arrumar minha gaveta, a gaveta está precisando de um prato. Houve uma fixação, uma concentração desse homem comum com a concentração natural de ser objeto do seu interesse, para posteriormente edificar ou materializar aquilo que ele projetou. Tá bom? Então aí passa o homem comum aí. E cada uma das diversas funções terá essa mesma possibilidade através do professor, que faz o planejamento da aula, através do administrador, que faz um planejamento estratégico, através do engenheiro, que faz uma planta, e passa por todos os elementos, fala do educador, né? Da ciência escolar, a legislação, todos os elementos que promovem um progresso que flui do plano invisível à questão de imagens abstratas antes de se revelarem substancialmente ao mundo. Então, quer dizer, em tudo nós temos esse movimento do espelho da alma, buscando a luz. Nós estamos em busca dessa luz. Bom, no finalzinho do capítulo, Emmanuel ainda trabalha o seguinte: a vontade piora, porque eu falo assim, nossa, eu preciso arrumar aquela gaveta. O que aconteceu? Teve uma ativação da minha vontade, não foi isso? Minha vontade definiu o foco, definiu o conteúdo, existe um direcionamento da vontade. Ela tange o coração que sente, tá? Toca o coração que sente. O coração sentiu, nossa, estava cansado demais. Um homem comum sentiu, isso não está bom. Isso não está bom, preciso fazer algo. E aí, nós modificamos e agregamos, associamos ao plano da vontade o nosso sentimento. E aí o que acontece? Nós produzimos reflexos iluminativos. Tá? E é a partir desses reflexos, ou pontos novos gerados na nossa intimidade, que nós recolhemos no silêncio do nosso mundo íntimo a inspiração que tem para nós como um socorro. Então, a ideia foi assim: imaginemos a gaveta lotada, né? Toda bagunçada. Aí veio como uma inspiração de volta para si. Com esse tanto de coisa, não vai ter jeito de arrumar. Que tal começar jogando aquelas coisas que você não precisa mais fora? Ou então, permitir que esses elementos circulem. É uma resposta que vem do alto em função daquele pequeno comando que foi lançado na condição da natureza. Por quê? O que nós temos aprendido, gente? Dispomos da oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. O mais alto sistema de intercâmbio. E o final. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo os braços eternos a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para o cima da vida vitoriosa. E aqui nós caímos num ponto. Vamos continuar levantando a gaveta. Então aquela gaveta lotada, toda bagunçada, e a gente pensa assim, nossa, não, mas tem chega mais, não tem chega mais, gente. Como vai mais? Aí, pra onde? Onde, né? O homem não vê a menor possibilidade, não vê a menor saída, quando nós nos colocamos no serviço de intercâmbio com esse sistema, tá? Invocando o nome do Senhor, nós abrimos o espaço para visualizarmos aquela estrada, né, asfaltada, que a misericórdia nos proclama.
Então, quando nós estamos nessa situação onde parece que não existe solução, que nós esgotamos as nossas possibilidades de avaliação, é a hora de nós nos entregarmos à misericórdia, tá? Para que a misericórdia nos dê resposta. Porque nós chegamos no nosso limite operacional na vida. E isso acontece. Porque senão a gente fica na rebeldia e só que nem uma meta. Porque nós não vamos conseguir visualizar o plano de saída, a solução capaz de nos projetar. E na rebeldia as nossas medidas certamente não serão as melhores. Então não estamos falando nem do outro, não, é pessoalmente. Porque toda vez que nós entramos num plano de resistência, é como dar um dedo na parede. A parede continua lá. E os dedos, né? Ficam lá, a mão fica às vezes confundida, pode até quebrar um outro, né? Nós sofremos o impacto da lei de reação diante daquilo que reflete a resposta da nossa ação equivocada. Então, acreditar nisso é fundamental. Quando você está falando, para mim, uma das definições mais belas do efeito da oração, quando é ouvir o nosso lado, quando chega, sintoniza Deus, defendido pelo carinho. Para mim, é uma das mais belas descrições, é no início do livro. Agora estamos saindo dessa coisa. Se não tiver esse intercâmbio, se não tiver essa abertura, nós vamos ficar amargando no umbral. Vamos continuar amargando no umbral, né? Vamos colocar assim, né? Não é isso que você está falando? Tem essa sintonia. Não pedimos aquela confiança. Acreditando que é o mais poderoso intercâmbio, como você falou? Mais alto intercâmbio entre a terra e a vida. Isso. Mais alto intercâmbio. Então, quer dizer, o mais alto sistema de intercâmbio, mais alto sistema de intercâmbio. E nós observamos que quando nós estamos encarnados, nós sobra nessa via. Vocês lembram do livro Libertação? O que foi dito lá? Daqui por diante, o único elo de ligação nossa é a prece. O único elo com as esferas de equilíbrio, de paz, tá? Vai ser só o único canal. A única via de comunicação, o único sistema de intercâmbio é a prece. Então, quando nós estamos nas zonas densas aqui, corporificadas, qual que é a nossa via de comunicação? Com os nossos mentores, com aqueles que nos conhecem, com a nossa família espiritual, com aqueles que acreditam em nós, com aqueles que efetivamente nos amam. Qual que é? Porque tem hora que parece que a solidão é total, não é assim? Nossa, gente, mas eu estou no abandono pleno, né? Cadê Deus, meu Pai? Cadê os espíritos que tem a ver comigo? Né? Então aí surge, né, essa reflexão de que esse intercâmbio, através da prece, nós podemos nos alimentar e receber do alto essas respostas. Tá bom? Mas vamos ajudar mais? Vamos fazer a oração, né? E a oração, ela tem o poder da renovação. Só para terminar essa parte aqui, vamos ver aqui que nós aprendemos no livrinho de Luz, no capítulo 21. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, abençoa o coração ao serviço divino. E nós podemos definir que no dia a dia existem atos que demandam posicionamentos íntimos que refletem a nossa fé na própria vida. Então, se nós estamos diante de situações no nosso dia a dia que sugerem posicionamentos mentais de crítica, de julgamento, é Emmanuel que nos sugere, perante o erro, que nós necessitamos da retificação. É na oração, tá? Diante do erro, como vai ser a nossa prece intercessória? Pedir por retificação. Diante da ofensa, reconciliação.
diante do desvio, volta ao caminho direito. Perturbação, harmonia. Se tem revolta, sem disciplina, nós não vamos conseguir retomar esse caminho. E a prece, ela traz sugestões divinas, amplia a visão, consome, e diante da gaveta do sapateiro, né? Com pininhos diversos, né? Um de coisa. Hoje tem aquelas caixas cheias de compartilhamento, né, gente? Cheias de divisão. Mas não tinha nem isso, né? Pode dar uma melhorada, o que for. Então, gente, tem noção, né? Existem hoje já para utilizar. Tá bom? O mestre pede iniciativa, tá? Sem iniciativa nós não vamos caminhar, tá? Paralisação é movimento antievolutivo, tá? Parou, tá na contramão. Tá na contramão da evolução. Ele pede iniciativa, ação e inovação aproveitáveis na obra divina do mundo. Tá? Tá bom? Isso saber invocar o nome do Senhor, né? Oração e renovação. Então, podemos ir à frente? Acabou então 4. Agora acabou o 4 mesmo, tá, gente? Então, o 5. As gerações. Esse capítulo 5 abre para nós, no mínimo, uma série de dúvidas. Boa. Obrigado. A primeira delas, sabe esse povo de Gristandilão, gente? Exatamente. Vocês não pensaram isso, não? Como? Só que é isso, né? Tá bom, é nosso, é o nosso, que pessoal que era o dia quanto? Andou com Deus, ela já foi positivo, tinha que saber do detalhe, andou com Deus, o que mais? O que mais que ele fez? E não viu mais. Ele foi trasladado, né? Ele foi trasladado. Antes de trabalhar nessa proposta da rádio, nós em Minas Gerais, o que nós observamos dessa listagem? São 10 gerações, tá? 10 gerações. 10 gerações. Masculino. Masculino. Veja, tá? Um casal e tem o primeiro, e depois do primeiro, o que acontece? Define a data do início da produção, ou a idade, depois o tanto que viveu depois disso, e vocês viram filhos e filhas. Aí o resto não interessa não. Filhos e filhas, todos têm isso, não tem? Então tem uma repetição que sugere um movimento que é da própria vida. Isso? Então isso aí fica claro. Ciclos que se repetem. Proposta de ciclos? Ciclos. A idade, em termos de desafio, o que vocês imaginam? Será que eles viveram esse tanto de tempo? Tem algumas pessoas que falam que é porque eles eram muito fortes. Muito fortes, aí, quer dizer, aí eles tinham muito tempo que eles tinham uma vida longa. Será, gente? 900 e tantos? 900 e tantos anos? Essa primeira afirmação, afirmando, e depois essa indefinição é porque eles foram no plano espiritual voltar? Não compreender, Marina, né? Nós podemos até mais pra frente chegar nessa proposta. Mas nós estamos só querendo entender o literal aqui. E no entendimento literal são 10 gerações que são descritas, aí quer dizer, é um casal, o casal tem um filho, homem, que é o primeiro, primogênito, aí marca a idade da primeira produção e depois quanto tempo ele viveu depois, e o resto é filhos e filhas. O que marca a presença é o primeiro. E depois se repete no ciclo. Só para a gente perceber o que pode. Aí depois nós vamos chegar e podemos até concluir. Você está de novo a sua ideia. Tá? Mas,
o que foi comentado ali é o mais lógico da história, né? O mais lógico da história. E é que o padrão de contagem é diferencial. Total? Inclusive, nesse livro aqui, que trabalha Gênesis, fala o seguinte: existem registros sumérios de reis que supostamente antes do dilúvio teriam reinado 43.200 anos. Tá? Os sumérios usavam o sistema numérico sexagesimal, uma combinação de 6 e 10. E quando os números dessas listas são convertidos em decimais, aproximam-se muito da média de idade da genealogia pré-diluviana do Gênesis. Tá? E aqui a proposta é a seguinte: que os hebreus, eles usavam a base decimal desde os primeiros movimentos da escrita. Tá? Então a base era decimal. E então sugere o seguinte: se a gente dividir por 10, nós vamos ter. Vai dar uma média boa. Vai dar 93 anos, né? Vai dar. Aí real. Então começa quando que começa? Olha só. 930. Não, a gente tem assim. A maioria, pelo menos, são 70. Tá bom, 1930 anos. Não, gente, mas aqui tem um aqui que eu estou querendo outra coisa. Na hora que tem o primeiro filho. 130 anos. Então, o que é isso, gente? Você foi na puberdade, 13 anos. Tá? Então, é interessante, quer dizer, teve a primeira manifestação, né? Das possibilidades produtoras já gerou o primeiro filho, né? Então, é interessante isso, né? 13 anos. Essa é quanto eu queria dizer, né? Para a gente observar como que iniciou a vida reprodutiva. Então, fica essa ideia aí da base decimal como sendo aquela que permitiria a produção. Tem um ciclo da Lua que é muito mais curto que o do Sol também, né? Isso. Se você for contar, por exemplo, esse ciclo da Lua, Dá muito. Dá muita unidade. Dá muita unidade, dá muito tempo, né? Seria. Dentro que você está falando aí, dá praticamente, vocês contavam praticamente um ano como sendo um dia. Pois é. Aí, se for 900 anos, dividido por 12, dá 75 anos. Agora, a dica que sugere que talvez a proposta seja essa da base decimal é o que está no Enoque. Tá? E Enoque a gente tem a resposta por causa dos 365, né? Que seria os dias de um ano. Né? Então, tem algumas dicas, né? Que ficam aí encobertas. Mas dos elementos que foram comentados, vocês observaram que dentro da proposta do ciclo, alguns foram citados só na linha do ciclo natural. E quem foi ressaltado? Quem foi ressaltado? Enoque. Enoque foi ressaltado. Para Enoque nós temos comentários definidos aqui de quem teria sido esse elemento. E como é que chamou os filhos de Caim, gente? Jared. O filho de Caim? Jared e Manete, né? Não entenderam, não, gente? será que é o mesmo? Caim. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod e da banda do Oriente. E conheceu Caim e concedeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou a cidade Enoque. Tá? Tá certo? Então nós temos na linhagem de Caim e Enoque. E aqui, na proposta também, nós temos Enoque. Aqueles que trabalham falam o seguinte, que existe uma distinção. Os nomes se repetem, né? Os nomes se repetem. Mas seria duas formas distintas de trabalhar as construções e a relação com o divino. Tá? A gente precisa perceber isso. Então, Enoque, esse Enoque, dá
personagem de Sete é alguém que trabalha dentro de um plano de sintonia. Andou. Então aqui a sintonia está clara. E Paulo, quando fala para quem? Aos seus filhos, gente, Paulo não era fácil, né? Para quem ele fala? Dos Hebreus no capítulo 11, no versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ué? Destrinchar, gente. Destrinchar. Então, vamos tentar ver o que nós entendemos pela fé. Então, vamos aqui. Esse capítulo é todo de natureza a realçar o filho da fé. Hebreus 11. Hebreus 11. Tá. Então, a questão da fé é o filho. O que é fé? Fé é confiança. É entrega. Deus quer o melhor para mim. É isso, gente? Deus quer o melhor para mim? É ou não? É, né? Mas será que nós confiamos nisso? Será que nós acreditamos nisso? Ou a gente faz seminarmente aqui e institui uma nova forma para realizar? Desconfia. A gente desconfia, fala assim, sei não. Está gostando mais do outro, não está gostando de mim. É privilegiar é lá, e eu já estou fora. Então, já que eu estou fora mesmo, eu já vou fazer do meu jeito, porque pelo menos eu me resguardo. Não é assim? É certo? Não. Então, quer dizer, essa era a posição de uma racionalidade, aí nós vamos falar de uma racionalidade, de um modelo de racionalidade voltado para o interesse pessoal, certo? O interesse pessoal numa linha de atendimento aquilo que nos parece. Aí é aquilo que nos parece melhor. Tá? Só que, no caso, aqui nessa carta aos Hebreus, que tinham conhecimento, que acreditavam no Deus único, que na verdade deveriam ter todas as suas ações alicerçadas na fé, diante de tantos testemunhos, tá? E aí Paulo resgata cada um. Ele fala de cada um. Fala de Abel, fala de Enoque, vai falando de cada um. Fala de Noé, fala de Abraão, e fala de outros exemplos que foram tratados, cuidados por Deus a partir desse elemento fundamental que foi a fé. No caso, cada um teve um tipo de condução. Aí nós chegamos à questão. O que aconteceu com Enoque? Trasladado para não ver a morte. O que seria a morte para nós? O que é a morte para nós? É um fim de uma sequência. O fim de uma sequência? Um estacionamento? E impossibilidade de viver. Uma impossibilidade de novas conquistas, de viver novas conquistas? Então ele não viu a morte. Ele não viveu qualquer paralisação, nem qualquer desafio daquele que opta por um caminho de resistência. Porque no caminho da resistência nós fixamos e criamos circuito fechado. Isso é nosso, tá? Circuito fechado. Aqui no caso, ele foi trasladado porque ele não precisava disso, para não ver a morte, tá?
E não foi achado. E não foi achado. Porque Deus o trasladara. Então nós podemos falar assim, você viu fulano? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui, me ocorreu até agora. Vou lembrar o livro, gente. É um livro que... Não, vou contar de outro, porque esse é mais fazendo. Drama da Bretanha. Drama da Bretanha. Drama da Bretanha. O Drama da Bretanha, o que aconteceu? A experiência da Ivone, ela viveu um assédio espiritual intenso, tá? Ela viveu um assédio violento. E nesse assédio, o espírito que atuava sobre ela estava sintonizado a partir de um plano de culpa interna, a partir de uma experiência, numa outra existência, onde ele era o genitor de uma pessoa que havia sido de alguma forma maltratado por Ivone. Porque ele estava no contexto, ele não dava conta de dizer que a história era outra já, e ele já estava fixado no passado e acreditando no direito de cobrar determinadas posturas por parte dela. E o assédio espiritual foi de tal ordem que a conexão aconteceu de forma estreita, que ela viveu uma subjugação, tá certo? Então, normal, foi uma subjugação espiritual. E o espírito a induz, no momento crítico, a induz ao suicídio, tá? Propõe a ela o suicídio, tá certo? A vontade não foi suficientemente forte para resistir, porque existia um plano de conexão. Que a gente tem que ter clareza, que nós podemos falar e houve uma conexão. Tinha um trio que acolheu a proposta, tá certo? A partir da culpa dela. E o que ela faz? Ela atende a proposta e se precipita no mar, um abismo. O que aconteceu? Desencarnou. Desencarnou. De que filho? De filho. E o espírito falou assim, agora ela é minha, o que aconteceu com ele? O espírito perdeu a visão dela. Perdeu a visão dela, porque não mais viu, tá? Não foi achado. Não foi achado. Cadê ela? E ele disse assim, não, agora acabou. Foi a sua última investida sobre ela. Não tem mais relação. Se você estava cobrando, né, aquela morte lá de trás, acabou. Não tem mais relação alguma. E o espírito que achava que iria manter um grau de subjugação, de escravização, a palavra é essa, né? Subjugação é escravização. De uma escravização sobre ela, que ele mantinha enquanto enganado, ele achou que no plano espiritual Maria ia para ele mesmo. Só que não houve. Então nós podemos ver esse transbordado de diversas formas. Aqueles, né, a função de Nossa Senhora, dos coletivo que a gente aprende, ou nós podemos perceber na dinâmica da vida, no dia a dia, relações de desconexão que são obras da misericórdia, definindo que para tudo tem limite nessa vida. Tá certo? Para tudo tem limite nessa vida. E aqueles que acham que vão criar uma condição de, vamos colocar aqui, de morte, porque aqui é morte, né? Ele queria dar um suicídio para a morte, né? E queria uma morte depois do plano espiritual. E esse livro é muito interessante. E a Ivone é, sem dúvida, uma autora que traz para nós com muita autoridade pelo tempo, pelo fato de ter vivido a experiência, e que abre para nós um entendimento até de não fixarmos determinados preconceitos em relação àqueles que passam dessa vida de uma forma, vamos chamar, equivocada, contrária à lei. Tá? Isso é contrário às leis, sem dúvida. Mas a gente fala o seguinte, né? Que a gente já sabe que não é a ideia, né? É purgar no fogo do inferno eternamente. Nós ainda temos uma dificuldade e que nos leva a pensar dessa forma. E a experiência da Ivone é muito clara nesse sentido. Porque o tempo de resgate dela foi muito rápido, né, querido? Mas a gente já não vê a latinha. Eu fico pensando nessas pessoas.
ela tinha méritos. Então, ele conseguiu matar, vamos dizer. Matou. Mas, tipo assim, ela tinha méritos, não, igual você falou, chega. Acabou, ela sumiu na vida dele. Pois é, gente, mas é porque existe uma ilusão por parte dos espíritos, né? Então, e das próprias almas, né? Os seres. Quando nós achamos que nós temos o poder da vida do outro nas nossas mãos. Nós somos filhos só de Deus. Estamos filhos daqui, né? Estamos pais, estamos mães. Mas, na verdade, filhos nós somos de Deus. E aí nós temos que resgatar lá o início. Até que o início teve o sinal. O sinal é ele, o Filho de Deus. Não cabe ninguém definir qual é a nossa sentença, não. O que nós vamos pagar, até quando nós vamos ficar prisioneiros, não. Espiritualmente falando, a definição é íntima. E nesse movimento, embora, o que foi atenuante para ela? A subjugação pronta. Ele acabou sendo atenuante para ela. Ele, que era o ovó, acabou sendo um elemento atenuante para ela. Mais rápido. Em termos da libertação, no tempo, porque em todo o processo evolutivo nós temos que avaliar o item tempo, que é passado. As mudanças não acontecem no salário de Deus, né? Elas demandam tempo. Mas esse plano de subjugação, ele chega uma hora que Deus fala, não, acabou. Há a interferência. Tá? Existe a interferência de Deus. O que é a transmissão? Então, tem agitamento. O agitado nós vamos dar prioridade aos mundos habitados da legislação. Prioridade aos mundos habitados. O que é isso? Não permitido aqui. No mundo de abstração é aqui, no outro filho. Por regeneração, no outro filho. Então, está pelejando lá do poder invocar o nome de Deus. Está pelejando para poder viver andando na sintonia de Deus. Ele vai ver a morte? O que é fazer a morte? Tem sentido? Não tem sentido, é mais ou menos essa ideia. Tá? Então nós percebemos o seguinte, irmão X é ótimo. Se nós estivermos num plano de oração, de sintonia com o alto, por que nós vamos ser vítimas de experiências infelizes? Por quê? É carne. Pode até ser. Mas se for carne, então vai ser que nem a história lá da Ivone. Vai ser um negócio rapidinho, então aquela história ser assistida e pronto. E no contexto, nesse contexto, sabe quais foram os elementos que auxiliaram a acelerar o processo? Um dos elementos foi aquele que foi o elemento utilizado como precipitador da situação. Que mantinha prece diário, percebeu que não havia sido um elemento, né? Percebeu que ele queria conquistá-la na subjugação também. A submeteu a uma vida que não era aquela para a qual ela havia sido criada, está criando uma condição totalmente fora dos princípios. Do livro. Estou contando o livro. Então, aqui, aquele povo que a seduziu, tá? Ele que foi um dos elementos, a prece demorou demais, como elemento libertador para ela. Então, a gente entender isso, né? Porque, mesmo aquele que erra, né? Então, ele que foi um instrumento de escândalo, ele pode ser também um instrumento para minimizar a dor de sofrência. Diga. Ela não foi isentada da colheita que era própria. Ela não foi isentada, tá? Ela não foi isentada. Ela só não ficou submetida. Além daquilo que era a questão pessoal, ao capricho do espírito que queria submetê-la. É isso. Talvez a obrigação. Ela desconectou desse espírito. Tipo assim, ó, a nossa história terminou aqui. Tá? Mais ou menos isso.
Que às vezes a gente acha que a história não tem fim, mas só tem fim, tem. E o final, a razão de ser, né? Visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradar a Deus. Testemunho de que agradar a Deus, um elemento determinante para que ele pudesse viver nesse contexto, foi o fruto, um fruto agradável, o que é aquilo que eu estou ainda no Hebreu, só que eu destrinchar aqui, né? Estou destrinchando. Acho que foi destrinchado, né? Tá? E um outro exemplo que eu lembrei, mas não recordei do livro, mas que é a mesma tônica, que os espíritos eles mostram para a gente através do exemplo de meditação, o que eles estão querendo ensinar. Foi uma história painéis da obsessão. Tá? Painéis da obsessão. Painéis da obsessão foi exatamente a mesma história. O espírito o reencarnar em desequilíbrio pega os cargos de uma forma totalmente a condição de desespero dela, e nesse caso também foi um componente que permitiu isso. Desespero, tá, gente? Desespero é viagem. Então o desespero foi o elemento. E aí acontece um acidente de carro, tá? Que foi promovido ali na situação ao desenvolvimento imediato, e quando o espírito também conectado ao contexto busca, queria, né, achando que ele ia receber o desencarnante, ele já havia sido retirado pelos, vamos falar assim, os emissários do alvo, que já detinham e já sabia o que ia acontecer, porque a equipe de resgate já estava lá preparada, sabia que corria o risco. Na verdade, sabia o que ia acontecer, né? Sabia o que ia acontecer, já estava a porta para fazer o recolhimento preciso. Muito interessante, que é, de alguma forma, não é um suicídio, um desencarne natural, um acidente, tá? Mas que também teve essa influência espiritual, tá? Desconectou. Diga. No mesmo de ser, aquilo que nós tentamos achar, aquilo que nós tentamos organizar e que foge à nossa apropriação material, tá bom? Deu, gente, aqui? Esse final aí, né, esse regime que acontece, a lei da misericórdia seria muito próximo. Mas olha só, porque alcançar testemunho de que agradar a Deus. Houve antes um pré-requisito, tá? Um pré-requisito. Vou voltar ao caso da Ivone, tá? Para poder pensar ver que elementos teriam sido atenuantes. Ela viveu um treinamento a partir da presença do irmão que era médico e conhecedor da medicina do Egito, do ocultismo, e que sabia que regime de vida era fundamental para a saúde. Então ele conversa com um obsessor, que estava, entre aspas, né, incorporado nela própria. A gata tinha crise compulsiva, crise de alucinação, e precisava de aspecto maravilhoso, de repente ela dava um susto lá. Foi doida, né? E ela dava facilidade ao obsessor, que é um caso de justa posição violenta. Então, o irmão, como doutrinador, como médico, conhecedor das relações entre o mundo visível e invisível, que faz a proposta com o espírito. Ó, você tem de Deus, não abençoe, ela também ninguém. Eu não sei, né? Tá, gente? Então, você é, ela é, eu sou. Então, vamos fazer uma coisa. Ela é uma pessoa que tem dificuldades mesmo, e ela tem dificuldades, tem uma moral frágil, mas com a sua atuação, você não precisa melhorar. Como ela vai melhorar? Você marcando um pesado em cima assim. Em há 2 anos, acho que quando eu não sei se eu pedi um tempo lá para o espírito. Então, aí, você treinou um tempo,
você dá uma afrouxada aí no sistema de atuação e eu vou ver se ela reconduz uma vida nova. Aí o Espírito de Deus falou assim, você não sabe por que você está mediante. Quando mais eu vi rápido, ele falou assim, você espera jogar seus focos, tá? Depois o Espírito achou que assim. Falou assim, você não sabe quem que ela é. Você está achando que ela é outra, não dá nada, mas vai ver isso, tá? E aí ele falou assim, você tá, eu aceito essa proposta, só que eu vou ficar de olho, acompanhando passo a passo. E aí nesse movimento, nesse encaminhar do processo que estava indo bem, é que teve a questão do assédio, tá? E aí a situação complicou, porque ela tinha realmente fragilidade, tá? Então nós observamos os movimentos. Você quer dizer, a situação, ela é rica de detalhes, é como a nossa própria vida. A gente não pode olhar só por uma. São muitas as partes que a gente foi e acabou, e aí semana que vem nós voltamos mais não.